Capítulo 163 A Calmaria da Tempestade. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. A essa altura, a guerra civil do clã Purcell tinha chegado ao fim e a tempestade passou. No entanto, ninguém tinha pensado que o vencedor no final seria inesperadamente Eva, que tinha sido discreto e alguém que eles tinham desprezado. Além disso, ninguém se atreveu a contestar o resultado desta votação, pois a Assembleia foi testemunhada pelo Santo da Espada da Origem Universal. Se alguém realmente ousou desafiar os resultados, isso significou que eles ousaram desafiar o Santo da Espada da Origem Universal. Dentro do clã Purcell, ninguém tinha coragem de fazer isso. Além disso, os anciãos leais da facção dos grandes anciãos que estavam presentes descobriram que nunca pensaram que Evan já teria a mesma força que eles. Sua derrota desta vez foi justificada por causa disso. Por fim, os 3 novos grandes anciãos que foram eleitos também foram muito interessantes. Havia os 2 centristas, que eram a espinha dorsal da facção de Eva, enquanto o último acabou por ser da antiga facção do primeiro ancião, Sterne. Todos do clã Purcell sabiam que, embora Sterne fosse o chefe dos assuntos externos, ele também era um seguidor próximo do ex-primeiro ancião Kaiser. Foi a tal ponto que ele sempre o seguiu em todas as situações. Estava além da expectativa de todos que ele seria agora selecionado como um novo terceiro ancião. No entanto, eles logo entenderam por que Evan fez isso. Eva escolheu Sterne como terceiro ancião para rapidamente levar a antiga facção do primeiro ancião para o seu lado. Agora, os membros leais de sua facção havia crescido para 60% do número total de anciãos na Assembleia de Anciãos. Esse número definitivamente era assustador, até o antigo primeiro ancião não tinha tanta autoridade e poder. Desta vez, Kaiser e os outros antigos grandes anciãos entenderam a poderosa posição de Eva. Apenas alguém na posição de um ancião, que estava sob a influência de um ex-grande ancião, havia sido removido a um veterano político. O resultado dessa votação do clã Purcell na Assembleia de Anciãos deixou essas grandes empresas atordoadas. Eles não pensaram que as 2 pessoas que apoiaram eventualmente entrariam em colapso, e que inesperadamente Eva, que haviam esquecido, ressurgiria de repente. Isso pegou as grandes empresas de surpresa, deixando-as assustadas com o que havia acontecido. Depois que a votação na Assembleia de Anciãos terminou, Eva de repente anunciou que o clã Purcell havia transportado uma grande quantidade de comida e que os preços seriam os mesmos de antes. Quando esta notícia saiu, os preços dos alimentos caíram. Eva não mentiu porque depois que ele terminou, eles imediatamente viram uma carroça transportando mercadorias para a cidade-casa. Embora fosse apenas arroz de bambu, os plebeus não tinham problema em comê-los. Havia também alguns clãs aristocráticos que comiam arroz de bambu, então os plebeus também o faziam. Essas grandes empresas calcularam que a quantidade de arroz de bambu transportada por essas carroças havia trazido quase 500 mil quilos para a cidade-casa. Houve um total de 1.500.000 a 2 milhões de quilos transportados em todo o ducado de Purcell. Mesmo que eles quisessem aumentar os preços, eles não conseguiriam. Todos das grandes empresas entendiam que, desta vez, eles haviam sido jogados por Laura. Este foi um assunto óbvio. Se eles não pudessem ver, eles não deveriam estar no negócio mercantil. No entanto, eles não poderiam dizer que eles estavam amargos. Essas empresas inicialmente aceitaram as condições de Laura, mas suas intenções não eram muito boas desde o início. Eles estavam prontos para apoiar as pessoas que detinham a posição superior e haviam colaborado com Laura apenas para amarrá-la em sua facção. O que eles não pensaram era que Laura se adiantaria a eles, amando tudo. Essas grandes empresas também sabiam que, se continuassem a se opor à situação, poderiam ofender o clã Purcell. O que eles temiam que tornaria seus dias muito mais difíceis. Então, no momento em que a carroça entrou na cidade, o preço da comida dentro de todo o ducado de Purcell caiu. A crise iniciada no passado pela infestação de pragas, levou a uma série de reações em cadeia. No entanto, durante este tempo, houve apenas 2 grandes vencedores. Um era Laura e o outro era Eva. Além disso, ninguém sabia que havia também outro vencedor que estava se escondendo por trás desses vencedores e foi o que mais ganhou. Não era outro senão Zhao Hai. Zhao Hai ganhou um total de 20 mil moedas de ouro durante esta crise.
Além disso, ele ganhou várias centenas de moedas de ouro por dia, que foram diretamente para seus bolsos. O mais importante era que esse tempo de crise era algo de que ele poderia ter sido deixado de fora. Quando Zhao recebeu a notícia que Laura havia enviado, dizendo que a tempestade havia passado, ele não pôde deixar de rir. Isso porque inicialmente a crise havia sido iniciada por causa dele. Agora, com a ajuda dele, eles a pararam. Mais importante ainda, ele ganhava dinheiro enquanto ajudava Eva, que ajudou o clã Buda quando estavam em apuros. Uma verdadeira boa pessoa com poder, para Zhao Hai, era uma coisa muito importante. Com Eva recuperando sua autoridade, ele não iria se mover para atacar o clã Buda, que também os tirou de uma de suas crises. Eles quase não precisavam se preocupar com o clã Purcell lidando com eles. Zhao Hai não achava que o resultado seria ótimo. Foi realmente uma grande surpresa para ele. E agora, os assuntos na cidade-casa não precisariam que ele administrasse pessoalmente. Mesmo que ele não fornecesse a comida, as grandes empresas do Ducado de Purcell o fariam, diminuindo assim os preços dos alimentos dentro do Ducado de Purcell. Com isso, a crise alimentar foi oficialmente terminada. Esta notícia não foi necessariamente uma coisa boa para Zhao Hai. Para ser preciso, quando Zhao Hai vendia produtos alimentícios, ele ganhava várias centenas de moedas de ouro por dia. Agora, se as grandes empresas vendessem as suas, então sua renda definitivamente diminuiria. No entanto, Zhao Hai ainda recebeu quase 200 moedas de ouro por dia apenas por vender sua comida. As consequências do que aquelas grandes empresas haviam feito anteriormente resultaram em um status negativo. Os plebeus também mantinham seus ressentimentos. Quando eles estavam em um momento difícil, eles se lembrariam daqueles que os ajudaram e daqueles que os prejudicaram. Devido a isso, havia muito poucas pessoas que comprariam nas lojas das grandes empresas. Por outro lado, a loja Gambana conseguiu um grande número de clientes que compravam de suas lojas. Foi então que aqueles grandes empresários se convenceram de que, desta vez, Laura era muito mais esperta do que eles. Mesmo que fosse invisível antes, a loja Gambana se tornou a principal loja dentro do Ducado de Purcell. Essas grandes empresas entenderam que a criação de uma empresa tão importante não era fácil. Enquanto houvesse letreiros da Gambana, certamente representaria uma fonte de riqueza. Pensar nisso agora seria inútil, então o que eles fizeram foi tentar encontrar uma maneira de levar as pessoas a comprarem suas lojas. Portanto, para isso, eles fizeram algumas condições superiores. Por exemplo, descontos em certas commodities. Ou se alguém comprar uma certa mercadoria, então eles receberiam um presente extra. Essas grandes empresas estavam no mercado há muito tempo. Naturalmente, eles foram claros sobre como lidar com isso. Eles descobriram esses métodos e estavam prontos para explorá-los. No entanto, mesmo depois de fazer isso, havia apenas algumas pessoas que entravam em suas lojas para comprar qualquer coisa. Os plebeus ainda estavam ofendidos por eles. Felizmente, eram grandes empresas que ainda eram ricas. Eles poderiam se dar ao luxo de perder por agora. Dado algum tempo, eles devem ser capazes de se recuperar lentamente. Mas, se eles quisessem recuperar rapidamente seu antigo prestígio, seria impossível. Laura não perderia essa oportunidade. Havia um ditado que diz que quando as máquinas dominam o mercado, mesmo quando voltam à vida, elas só podem ter uma parte da sopa. A maior questão a ser considerada desta vez foi que essas grandes empresas haviam ofendido o clã Purcell. Se eles fossem apoiados pela pessoa que vencera, então seria melhor. Eles não estariam em uma situação tão difícil e também poderia ter lhes dado alguns benefícios. No entanto, eles escolheram ter pouco contato com Eva antes disso. Nem fale sobre benefícios, eles já tiveram sorte o suficiente para que Eva lhes desse um rosto e não os tivessem tirado do Ducado de Purcell. Zhao Hai não se importou com o que aconteceu na cidade-casa. Ele agora estava mais preocupado com a situação nas Terras Negras e no pântano do cadáver apodrecido. Durante o tempo em que os anciãos do clã Purcell estavam na Assembleia, Zhao Hai recebeu uma mensagem de Zhao Zui. A notícia dizia que eles tinham sido vistos pelo Bafio Santo do Vento, mas não havia movimentos dele. Embora Baf estivesse curioso sobre esses zumbis, eles estavam dentro do pântano do cadáver apodrecido e ele não se atreveu a lidar com eles.
Ao ouvir que Baf estava realmente no pântano do cadáver apodrecido, Zhao Hai se sentiu aliviado. Ele deixou os escravos saírem do espaço e voltarem para o castelo, permitindo que eles trabalhassem com a prensa de óleo, assim como as prensas de moer arroz. Este arroz era geralmente comparável ao arroz de bambu e Zhao Hai tinha muitos deles em suas mãos. Ele pretendia mantê-los como sua própria comida. O arroz de bambu que Zhao Hai vendeu para Laura era o arroz de bambu que Green comprará originalmente. Lembre-se, o espaço de Zhao Hai produziu arroz de bambu da melhor qualidade. Zhao Hai não suportava vender essas coisas boas, razão pela qual mantinha algumas delas para consumo próprio. Zhao Hai também começou a melhorar o solo nas terras negras junto com as áreas circunvizinhas. Era agora o 8º mês, e plantar alguma coisa no continente agora seria tarde, então Zhao Hai não plantou nada. Ele também trouxera outras sementes que eram comumente plantadas no continente e permitia que os escravos tentassem cultivá-las. Para o inverno seguinte, eles também começaram a estocar a lenha, assim como produziram roupas de algodão para os escravos. Zhao Hai ficou por perto e pensou que uma pessoa deveria alimentar sua família. Atualmente, ele tinha 100 pessoas contando com ele e descobriu que suas necessidades eram extensas. Preparar-se para ele seria realmente tedioso. Primeiro foi adquirir a lenha, que era uma importante fonte para ter durante o inverno. Com isso, menos pessoas congelariam até a morte. Além disso, ainda havia roupas de algodão, comida e outras coisas diversas, o que somava muito. Felizmente, Zhao Hai fez um ponto de teletransporte temporário dentro da cidade-casa. Este ponto de teletransporte não foi colocado por Zhao Hai, mas sim foi criado por Green. Ele estava localizado em uma área remota na cidade-casa, onde haviam comprado uma casa. A casa deveria ser usada como ponto de entrada no espaço, por isso se tornou um ponto de teletransporte. Zhao Hai comprou muitas coisas através deste ponto de teletransporte. No entanto, ele não podia comprar janelas de vidros para os escravos, pois eram muito caras. Ele só comprava janelas de papel junto com uma cama, armários, uma mesa, 4 cadeiras, um braseiro, uma chaleira de cobre e uma série de coisas para comer para cada um dos escravos. Comprar coisas como isso e aquilo, Zhao Hai as comprou inconscientemente e não percebeu que ele realmente gastou um total de quase 5.000 moedas de ouro. Gastar dinheiro realmente foi mais rápido do que ganhar dinheiro. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.